Vamos iniciar então o livro 14, Banco de Dados com PHP. A gente já aprendeu a instalar o banco de dados, já fez a criação dos bancos necessários para poder construir o nosso site, já inclusive acrescentou registros nos cadastros que foram criados no banco de dados. O que a gente vai fazer agora é acessar esses registros que foram cadastrados no banco de dados através do PHP. No nosso projeto que a gente está fazendo aqui, nas apostilas que vocês estão seguindo, nós fizemos a parte de usuário e senha com o MySQL. E fizemos a parte dos dados do site, o menu do site, o texto que aparece no corpo central do site, nós fizemos utilizando o PostgreSQL. A razão para a gente ter escolhido dois bancos de dados ao mesmo tempo é apenas para exercitar e mostrar para vocês que isso é possível. Provavelmente no projeto de vocês, vocês vão utilizar ou um ou outro, ou até um terceiro banco, se vocês tiverem algum interesse em utilizar um terceiro banco de dados. Nós vamos agora fazer com que o login do site realmente consulte a base de dados. A gente chegou até aqui usando uma base de dados fictícia, onde a gente tinha o usuário Jefferson e FTM do BR com a senha 123. Agora nós vamos criar uma nova versão do site, onde a gente realmente conecta com o MySQL. Para isso vocês vão pegar o site 4, copiar como site 05, nós estamos criando um novo projeto, e é nessa nova pasta que nós vamos trabalhar nas próximas páginas. Primeira coisa que a gente precisa fazer é habilitar o PHP para utilizar o MySQL. Para isso, a gente vai procurar o arquivo php.ini no HD da sua máquina, editar esse arquivo e retirar o ponto e vírgula que aparece na frase extension igual a MySQLi. Esse ponto e vírgula significa que essa linha está comentada. Você tirando o ponto e vírgula, ela passa a valer. Você vai salvar esse php.ini e executar o liga servidor, para ligar o servidor PHP. A partir de agora, o servidor PHP está com a extensão MySQL habilitada, sendo que o I aí significa improved, que quer dizer melhorado. É o padrão que se utiliza a partir da versão 7 do PHP. A conexão com o MySQL é muito simples. Você utiliza uma variável para guardar o da conexão e a função MySQLi connect, passando qual é o servidor, qual que é o usuário, qual que é a senha e qual que é o banco que vai ser utilizado. Para desconectar do MySQL, basta usar a variável que você guardou a conexão e usar a função MySQLi close. No nosso caso, do site que a gente está montando lá desde o começo, a gente vai criar um include. Esse include ele vai estar aqui especificamente para a gente não ter que colocar a conexão e a desconexão no banco em tudo quanto é página que a gente fez. A gente vai fazer um código de conexão e um código de desconexão. O código de conexão vai utilizar o servidor localhost, utilizar o usuário comum que a gente criou quando trabalhou com o banco MySQL lá no módulo anterior, a senha usuário PHP123, ponto de exclamação,
e qual é o banco que vai ser utilizado, curso PHP. E aqui o código de desconexão. Você deve copiar esses textos e salvar com o nome conecta-mysql.php, desconecta-mysql.php. O primeiro arquivo fonte que a gente vai incluir a conexão com o MySQL vai ser no login.php. Lá no login.php, logo na segunda página, você já coloca um código em PHP fazendo include do conecta MySQL PHP e na última linha do login PHP você faz a inclusão do include de desconecta MySQL.php. Você vai poder inclusive executar o site e verificar que está tudo funcionando normalmente sem problema nenhum. Agora, a gente precisa executar comandos em um banco de dados MySQL. A gente vai utilizar a função query, MySQLi _query. Para isso, a gente tem que passar qual que é a conexão e a string de consulta. Essa string de consulta ela é feita em SQL. Uma outra função importante que a gente vai utilizar aqui é o MySQL NumRows, que retorna o número de linhas do resultado de uma consulta. Aqui no caso, o resultado vai ficar guardado em $resultado. Aqui no caso, você vai passar o resultado da consulta para MySQL NumRows e vai guardar esse resultado em alguma variável. Vamos ver como é que isso vai ser utilizado na prática. Aqui o código anterior sem conexão, tá? Lá no login.php. Antigamente, o que a gente fazia? A gente perguntava, o e-mail é Jefferson? Se foi, tudo bem. Se não for, ele dá usuário não identificado. Se deu certo, ele pergunta da senha. E se a senha não for 1, 2, 3, não confere. Ou seja, a gente montou uma lógica que na verdade era uma lógica fictícia de conexão, né? Agora a gente vai fazer uma lógica de verdade, uma lógica profissional. Vamos lá, primeira consulta, procura pelo e-mail digitado. A gente vai usar a $consulta usuário para guardar o resultado dessa consulta. E vai passar o seguinte comando SQL. Ó, select email from usuário where email é igual ao e-mail que foi digitado na tela. O resultado da consulta vai ser guardado em $resultado e você utiliza o query aqui para fazer a consulta. Se existe o resultado e o número de linhas desse resultado é maior que 0, é porque alguma coisa retornou. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar e verificar a senha. Agora a gente está consultando a senha. Ó. Select email from usuário quando o e-mail é igual ao e-mail digitado e a senha é igual à senha digitada. Faz a consulta aqui para guardar no resultado senha. E agora vamos tratar essas duas consultas que a gente fez. Se o resultado da senha é maior que 1, é porque teve porque o login foi bem sucedido. Então, as variáveis de erro 1 e 2 vão ficar zeradas. Agora, se a senha foi diferente da digitada na tela, erro 2 guarda a senha, não confere. Se a gente não encontrou o usuário, erro 1 diz que o usuário não foi identificado. Então, dessa forma, a gente faz toda a checagem de autenticação de login para os usuários que estão no banco de dados MySQL. Substituímos, então, no código login.php esta lógica aqui
por esta lógica aqui, que conecta com o banco. Façam essa troca e rodem o site 05 para ver se está funcionando direitinho. Vejam que agora a gente entrou com hernanimelo@iftm.edu.br, senha 123, clicou em enviar e conseguimos fazer o login. Então agora todo mundo, todos os usuários que estavam guardados no banco de dados MySQL conseguem acessar o login do site, não só aquele Jefferson fictício que a gente tinha criado antes. Aqui eu estou apresentando para vocês as funções que podem ser utilizadas para poder fazer acesso à base de dados. Não vou entrar em detalhes nessas funções aqui, elas estão na página 12 da apostila. Nós aqui estamos utilizando apenas algumas delas. Agora é o seguinte, nós estamos então com um site funcionando, com o login funcionando. Se eu estiver logado, eu tenho que ter a possibilidade de administrar os dados que eu tenho nas bases de dados. Então a gente vai agora acrescentar lá no login PHP, debaixo do botão sair, que já existia, o botão sair servia para eu poder sair do login, a gente vai botar um botão admin também. Para fazer isso, basta copiar esse código que está aqui em vermelho, ele cria o botão admin e ele vai chamar uma página admin.php. Tá? Essa página é nova, a gente ainda não tinha feito nada relativo à administração, né, da base de dados. Essa página nova nós vamos construir agora. Esta é a página admin. Tá? E vamos entender o que a gente tem aqui. A gente tem o include config.php com as variáveis de configuração. A gente tem um header que é igual àquele header.php que a gente tinha, só que a gente fez aqui um header admin.php, tá? Para o cabeçalho. Depois a gente vai ver o detalhe do que tem nesse header admin.php. E depois a data atual que fica lá no final do rodapé. Aqui existe a seguinte pergunta. Se a pessoa clicou em uma das opções de cadastro que estão dentro do admin, ele vai para a opção de cadastro digitada. Se ela não clicou em nada, ou seja, é a primeira vez que ela está entrando no admin, ela assume que você vai para a tela de cadastro de usuário. Aí a tela cadastro de usuário é a chamada quando você não clicou em outros cadastros. E aqui o rodapé da página. Agora vamos ver como é que funciona o header admin.php. A gente tem aqui o nome do site, a logo. O que nós temos de diferente aqui no header admin.php é que o menu é diferente. O menu ele apresenta duas opções: cadastro de usuário e cadastro de textos no site. Quando você entrar no admin, vai aparecer essas duas opções, cadastro de usuário e cadastro de texto. Aqui está mostrando com erro, porque a gente ainda não fez as páginas de usuário e as páginas de cadastro de texto. Usuário.php e texto.php. A gente vai chegar lá. Mas antes disso, nestas páginas de cadastro, nós vamos ter uma certa formatação. Essa formatação ela está toda definida aqui nesses comandos CSS. Então, eu peço para que você entre no style.css e acrescente esse texto aqui para que a nossa tela de cadastro apareça bonitinha do jeito que tem que ser. Agora sim, a gente vai fazer o cadastro do usuário. Tá? Vamos começar pelo cadastro do usuário. A lógica do cadastro do texto a gente vai fazer lá na frente, quando
quando a gente ainda for conectar no PostgreSQL. Aqui a gente está com o usuário e o usuário está no mysql.php. Então, o usuário.php é uma tela de cadastro. E a gente tem que entender a seguinte lógica. Essa tela de cadastro vai ter um monte de botões, tá? A primeira coisa que a gente faz quando a gente entra para montar a tela de cadastro é verificar se da última vez que a tela de cadastro estava disponível, se o usuário clicou em alguma coisa. Porque aí a gente tem que fazer a tarefa que o usuário clicou. Então, até a gente montar a página, propriamente dita, a gente tem que verificar o que o usuário fez da última vez. E para saber o que o usuário fez da última vez, a gente recupera todas essas variáveis que estão aqui. Para começo de conversa, a gente recupera essas variáveis todas. Vou explicar, por exemplo, essa primeira opção aqui, perguntando se o escolhido é diferente de 999999. Por quê? O que é isso? Vou mostrar para vocês aqui na tela para vocês entenderem. Deixa eu baixar aqui. Vocês estão vendo aqui no cantinho que tem um monte de números na tabela onde aparecem todos os usuários. E o nosso usuário ele pode clicar nesses números. Quando ele clicar nesse número, quer dizer que ele escolheu editar ou apagar, sei lá, estas informações deste usuário. Voltando lá, na lógica. Se está diferente de 999999, é porque o usuário clicou em algum registro que ele quer trazer esse registro para a tela. Observe lá também que a gente tem os dados de alteração, o e-mail, o nome e a senha. Se esses dados tiverem sido preenchidos da última vez que essa tela apareceu para o usuário, eles vão estar vindo aqui, ó, e-mail alt, nome alt, senha alt. Mas o que fazer com esses dados? Observe que a gente tem um botão de gravar e um botão de excluir. Se o usuário clicou em gravar, a gente vai pegar essa informação e guardar no banco. Se o usuário clicou em excluir, a gente vai apagar essa informação. Então, essa lógica toda de recuperação das informações que estavam na última vez que o usuário usou a tela, elas são guardadas nessas variáveis todas para a gente tratar agora. Antes da gente montar a tela, a gente vai tratar isso que tem a ver com a última vez que a tela foi executada. Então vamos para a próxima linha. Se o e-mail para alteração está preenchido, tem que realizar a operação. Então, que operação que a gente vai realizar? A gente vai verificar primeiro, esse e-mail que está preenchido, ele já existe no banco? Então a gente vai fazer uma consulta para ver se essa informação ela já existe no banco. Se ela retornar 0, é porque a gente está falando de uma inclusão. Se ela retornar qualquer coisa diferente de 0, é porque a gente está falando de uma alteração em algo que já estava no banco. Essa consulta é exatamente para a gente ter esse resultado. Tá? E aí, se a quantidade é igual a 0, é porque a gente ainda não tem esse e-mail no banco. A gente vai então executar um comando MySQL que guarda este novo registro no banco. Se é diferente de 0, a gente vai apenas atualizar, usando outro comando SQL, os dados que já estavam no banco. Além disso, na lógica anterior, eu verifiquei se o botão que tinha sido apertado era gravar. Se o botão que tinha sido apertado não é gravar, só tem uma situação. É porque a pessoa está fazendo uma operação de excluir. E aí a gente tem que fazer um SQL delete para
excluir esse registro do banco. Então, revisando, se o botão é de gravar, ou eu vou inserir ou eu vou alterar, dependendo do que eu encontrei no banco. Se não é o botão gravar, é porque eu quero excluir. Então eu vou excluir do banco. Simplesinho assim. Vamos continuar na lógica. Vocês verem que até agora eu estou só tratando o que o usuário fez da última vez que ele viu a tela. Aí, se eu já fiz a alteração, a inclusão ou a exclusão, eu limpo as variáveis para me preparar para um novo comando que o usuário vai digitar. Eu zero tudo. E agora, eu vou montar o seguinte. Eu vou fazer uma consulta para saber se o usuário clicou em alguns dos registros. De que forma? Eu trago aqui todos os registros, tá? Todos os registros, e faço um loop parando para descobrir se o registro que eu tenho na consulta é o que o usuário clicou, o escolhido. Se for, quando eu achar o escolhido, eu pego esses registros da consulta e guardo nas mesmas variáveis, e-mail out, nome out e senha out. Por que eu faço isso? Porque eu vou apresentar aqui na parte de cima da tela o registro que o usuário clicou. Então o código monta o formulário de alteração e exclusão. Vejam, agora a gente está montando o formulário do início ao fim. Inclusive o final aqui, o que a gente tem são os botões. Gravar e excluir, tá? E também o botão escolhido se foi essa a situação que o usuário pediu. Veja que a gente tem aqui o escolhido sendo passado com 999999, porque eu já peguei as informações do escolhido e já joguei na parte de cima. Eu acabei de fazer isso e joguei aqui na parte de cima e já montei o HTML para apresentar esse formulário. O próximo passo é montar essa tabela aqui. Agora, para montar a tabela, eu faço uma nova consulta ao banco, trazendo todos os registros, verifico quantos registros eu trouxe e vou fazer um for percorrendo do registro 0 até o número de registro total. E aí, a cada for, eu vou jogando, vou montando essa tabelinha aqui na tela com todos os registros e com os botões que a pessoa pode clicar para depois escolher esse registro. A gente agora só precisa montar o rodapé, fazendo, inclusive, depois do rodapé, a desconexão com o banco. Então a tela vai ficar com essa cara aqui. A gente tem o cadastro do usuário, as tabelas todas de registro, com os botões de gravar e excluir aqui, antes da tabela. Executem o formulário usuário.php e verifique se está funcionando adequadamente. Tá? Essa é a tela de alteração dos usuários que está no banco de dados MySQL e a gente vai passar agora para fazer a conexão com PostgreSQL para verificar como que a gente faz a alteração dos textos do site. Vamos lá então. O site com Postgre. Primeira coisa, a gente tem um site numa versão em que está conectado com o MySQL, que é o site 5. Agora vocês vão criar uma nova versão site 6, onde a gente vai fazer conexão com o Postgre. Essa vai ser a última versão do nosso site, tá? Que vai se conectar com PHP. O que a gente tem no banco de dados Postgre são essas informações aqui.
o menu do site, mais esses textos aqui, tá? Além disso, também tem um campo lá que mostra qual a ordem que devem aparecer essas opções de menu, tá? Vamos então para o site 6. Antes da gente iniciar o site 6, a gente tem que possibilitar que o PHP consiga acessar o PostgreSQL. Vocês têm que novamente abrir o php.ini, editar o arquivo php.ini, retirando o ponto e vírgula da linha extension igual a pgsql. Essa linha é que permite o acesso do PHP ao PostgreSQL. Salva o php.ini e executa de novo o liga servidor. A conexão com o banco PostgreSQL, a sintaxe é um pouco diferente do MySQL. Observe, você vai guardar a conexão numa variável, vai usar pg_connect, e aqui dentro você vai colocar um string bem comprida. Host igual a localhost, dbname igual a site curso PHP, a porta utilizada 5432, user usuário comum, a password do usuário comum. Tá? Para encerrar, basta usar a sintaxe do comando pg_close conexão. Para que a gente não tenha novamente que repetir os comandos de conexão e desconexão, a gente vai criar dois includes. Um para fazer a conexão e outro para fazer a desconexão do PostgreSQL. Como o PostgreSQL guarda as opções de menu do site, a primeira alteração que a gente vai fazer é, em vez de usar a lógica HTML que a gente tinha para o menu, a gente vai consultar o banco para poder trazer as opções do menu. Então vocês vão entrar no menu.php e logo na primeira linha colocar php include conecta postgre. E lá no final, encerrando, a gente coloca o include desconecta PHP. Isso tudo no menu.php. Agora vamos ver o que a gente vai alterar nesse menu.php. Antes disso, a gente tem que saber como faz consulta. Você guarda o resultado numa variável, usando o pgquery, passando a conexão e a consulta SQL. E também como que faz para contar o número de linhas que veio da consulta. Usa pg_num_rows. Bom, este é o código antigo quando a gente não conectava com o banco. Observem que é uma lógica HTML, normal, tá? Com todas as opções do banco fixas. É agora, nesse momento, que a gente vai tornar o nosso site um site dinâmico de verdade. Porque essa lógica toda aqui ela tem que ser substituída pelo acesso ao banco. Vamos dar uma olhada nele então. Esse é a nova lógica de acesso ao banco. Tá? A gente vai fazer uma consulta usando o comando SQL select opção from menu curso ordenado pelo campo ordem menu. Guarda o resultado, verifica quantas linhas são. Se o resultado e o número de linhas for maior que 0, você vai fazer um for para poder criar os botões. Criar os botões do menu, do jeitinho que está aqui. Então a lógica antiga em HTML deve ser substituída por essa lógica nova no menu.php. Antes da gente ir para o próximo passo, uma tabela que mostra os principais comandos que você pode utilizar para acessar o PostgreSQL
Perceba que eles são praticamente iguais aos comandos que a gente podia dar lá no MySQL, só que a diferença é que aqui é Postgre. Tá? A gente utiliza acho que 2 ou 3 desses comandos durante o trabalho desse site. A gente vai agora montar o texto do site, porque a gente acertou o menu. A gente precisa agora acertar o texto do site. E o texto do site ele fica dentro do arquivo index.php. Então lá já tem 3 includes, vocês vão colocar mais um include, conecta Postgre, e no final o include de desconecta PHP. O código anterior sem conexão é este código aqui. Ó. Ele pega a página.html e dá include da página. Com a conexão do banco, a gente vai fazer esta lógica que está aqui do lado. Faz uma consulta procurando o texto da opção, from menu curso, onde a opção é igual a $página. O $página aqui é a primeira página que vier, tá? No caso aqui é a página de apresentação. E a lógica é exatamente a mesma. A gente pega o registro, coloca o registro numa variável e dá eco nessa variável. Ou seja, dá eco no texto para montar a página. Lembrando que agora que a gente tem um texto, um site com menu e corpo de texto totalmente funcional, a gente precisa fazer a administração desse menu. Então a gente tem que ir lá no admin e fazer a opção do texto. Mas para isso a gente precisa incluir estas opções aqui lá no admin.php. Então você abre o admin.php para zerar as variáveis de opção, texto de opção e ordem menu, para que a gente possa trabalhar normalmente dentro do site. Essas variáveis são aquelas variáveis que vão ser utilizadas para fazer o cadastro dos textos do menu. Elas têm que estar zeradinhas na hora que você entrar no admin.php. E agora sim, a gente vai fazer agora a lógica da tela de alteração dos textos do nosso site. O arquivo é texto.php, logo de cara ele já conecta no Postgre, e o que a gente faz aqui é, igual a mesma lógica lá do usuário, a gente primeiro trata a última vez que a tela de cadastro apareceu para o usuário. Porque ele pode ter clicado em várias coisas lá. A gente faz o mesmo tratamento aqui que a gente fez, mesma lógica que a gente fez com o usuário. A gente guarda as informações da última vez que o usuário utilizou a tela de cadastro para tratar isso primeiro, antes de montar a tela. Então vamos lá. A gente vai verificar aqui se a opção ela é diferente de nulo. Se a opção é diferente de nulo, é porque o usuário clicou ou em gravar ou em excluir. Se for em gravar, a gente vai fazer uma consulta para saber se a opção que ele clicou de gravação, ela já está no menu ou é uma inclusão. Se a quantidade for igual a 0, é porque é uma inclusão. Se ela for diferente de 0, é porque ela já está no banco de dados. E aí a gente faz um insert, se for uma situação de inclusão, ou faz um update, se for uma situação de alteração. Agora, se a pessoa não clicou no botão gravar, é porque ela clicou no botão excluir, e aí a gente faz o delete daquele registro. A gente está nesse momento então tratando o que o usuário fez, qual comando o usuário deu da última vez que ele clicou em algum botão dessa tela de cadastro.
Aí, tendo feito a operação que foi pedida, a gente zera os dados todos. Mas a gente ainda tem que verificar o seguinte: a pessoa pode ter clicado, escolhido algum dos botões de texto na tela. Que botões são esses? Eu vou avançar aqui um pouquinho para mostrar a tela de cadastro. Ó, a gente tem os botões com os textos aqui. Se ele clicar em um desses botões, eu tenho que trazer essa informação aqui para cima. Então agora eu vou tratar para verificar. Se o escolhido é diferente de 999999, é porque ele clicou no 0, ou no 1, ou no 2. E aí eu tenho que fazer a consulta, tá aqui a consulta, para trazer esse registro. E aí eu trago esse registro, procuro saber qual registro é igual ao escolhido e trago para a tela as informações. Guardo aqui em opção Alt, texto opção Alt e ordem menu Alt. Isso daqui vai ser necessário para que eu monte essa parte de cima da tela. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo a montagem do formulário de alteração dos itens do menu. Eu tenho aqui o input da opção, o input do texto da opção e o input da ordem do menu, além de aqui já fazer o botão de gravar, o botão de excluir. Tá? Passo uma série de hidden aqui para que o site continue funcionando adequadamente. Escolhido igual a 999999. E aí a gente pode continuar. Agora é a hora de montar essa tabela com todos os registros. E essa é a lógica para montar a tabela com todos os registros que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo da tela. Eu faço mais uma consulta SQL e para cada registro eu monto a linha da tabelinha, tá? Com os registros que eu recebi. Monto a linha da tabela em HTML e agora é a hora do rodapé. O rodapé, basicamente, o que ele tem é o include disconnected PostgreSQL, certo? E nós aqui encerramos essa análise da lógica para poder fazer o site de administrador utilizando o banco de dados com PHP. É claro que no projeto de vocês vão escolher um ou outro banco, ou talvez até um terceiro. De qualquer maneira, é importante que vocês consigam entender como que essas lógicas funcionaram e talvez até criar lógicas diferentes baseadas nessa que eu montei aqui. Tá? Eu montei uma lógica que eu considero uma lógica minimalista, onde ou você clica no registro, e quando você clica no registro, a próxima execução vai trazer os dados do registro aqui em cima, e aí trazendo os dados aqui em cima, você pode clicar em gravar ou excluir. Se você clicar em gravar e for informação nova, isso vai ser incluído no site. Se for uma informação dessas que você clicou aqui embaixo, isso vai ser alterado no site. E é isso por hoje. Espero que eu tenha atendido a todas as dúvidas que vocês possam ter em relação ao livro 14, Banco de Dados com PHP.